Boa tarde, eu estou aqui com o professor Marminho para a gente conversar um pouco sobre o atual momento político nacional e local. Nacional, estadual e local. Que está tudo muito complicado nos 3 níveis, né? Esse é o programa do Marminho, que se chama De Taubaté e do Mundo, né? E ele vai falar para a gente sobre isso. Eu queria começar perguntando sobre se está havendo ou não um desgaste político do governador Geraldo Alckmin. E queria que ele fizesse uma análise sobre esse desgaste do Alckmin, do Cabral, da Dilma e do Júnior. Tudo bem? Não, boa tarde, Yara. Você pode observar o seguinte. O Diário Taubaté de 11 dias atrás. Um deputado defende a abertura de CPI para investigar denúncias contra o governo de São Paulo. Alckmin abre o comitê para acompanhar a investigação sobre o cartel em licitações. Vários assuntos pipocaram nesse governo do Alckmin, não foi somente o escândalo da FDE. Tem também o problema do metrô, o cartel para as licitações do metrô. E 11 dias depois nós vemos, aqui olha, numa edição do dia 22, o vereador propõe a abertura de CPI para investigar o prefeito de Taubaté. Não, não é CPI, é CP, Comissão Processante. Ah, Comissão Processante. Ah, então é mais até do que... Mais até do que CPI. Então, o que é isso? Isso daí é um clima que a gente está notando, de descontentamento da população, que saiu para as ruas no Rio de Janeiro, saiu para as ruas em Brasília, saiu aqui em Taubaté, saiu em São Paulo capital, saiu em Campinas, São José dos Campos. Então tem toda uma insatisfação com o estado de coisas que acaba sendo uma insatisfação anti-governo. A situação do prefeito de Taubaté é uma situação para ele muito infeliz, mas ele não é o único governante nesse momento que está contra a parede, todos estão. Então, desse ponto de vista, ele pode ficar tranquilo, que não é um cisma com ele, é uma coisa geral. Mas de outro ponto de vista, ele tem razões para se preocupar, porque o que tudo indica é que, nesse processo, está acontecendo uma corrosão da estrutura do alckminismo, vamos dizer, a estrutura política que o Alckmin tem, do mandato dele, que ele já é um governador há muito tempo, já foi 3 vezes, 4 vezes? Substituiu Covas, Eu acho que ele já está na 3ª ou 4ª vez. Então ele é bastante tempo para uma pessoa ser governador de estado. E os tucanos já estão também há mais de 20 anos, no governo do estado. O PMDB passou 12 anos no governo do estado e os tucanos estão desde a década de 90, então estão mais ou menos 21 anos. Então, é claro que o Alckmin, atirando no Alckmin, pode acertar os aliados dele. Atirando nos aliados dele, pode acertar ele, o próprio Alckmin. Muito bem. É em parte o que está acontecendo. Nós tivemos esse clima político todo de insatisfação. Shakespeare tem uma peça de teatro, Ricardo III, que começa com o inverno. Eis que o inverno do nosso descontentamento se transformou em verão por este sol de York. Primeira frase. Quer dizer, esse foi o inverno do nosso descontentamento aqui no Brasil, no hemisfério sul, que mais pareceu um verão de tão quente que foi. Não só porque a temperatura não chegou a esfriar tanto quanto seria esperável há 40 anos atrás, a gente sensivelmente tem
invernos mais quentes, mais secos também, né? Como hoje, o dia de hoje está seco, mas porque a temperatura social esquentou. Isso possibilitou, sem dúvida nenhuma, de que saísse essa sentença, por exemplo, uma sentença que concorda, de certa forma, que está em harmonia, congruente com esse clima anti-governo que tem agora, né? Essa sentença que aí nós sentença do Júnior. Pois é, aí a sentença o que nós vamos explicar o que é. Porque se fala em cassação, o termo é usado para diversos contextos. Cassação na Justiça, cassação na Câmara. O que aconteceu? A juíza decidiu anular a eleição que aconteceu. Porque o Ministério Público, não um partido político, não um candidato que concorreu a prefeito, nem candidato a vice, não foram os candidatos, mas o Ministério Público, em face de uma denúncia que já tinha saído na capital, que já estava provocando pedido de CPI na Assembleia Legislativa, que saiu também no blog do Irani Lima, que foi convidado para vir hoje aqui, não veio. Então, toda essa coisa. Ele está no Fórum Novo, acompanhando umas denúncias. O protocolo de várias denúncias que está sendo feito lá por um advogado. Então, diante de tudo isso, né, o Irani Lima não tem poder para convencer o Ministério Público, mas o que foi noticiado, o promotor achou suficiente para investigar, fez a sua investigação, coligiu os elementos probatórios que ele entendia que precisavam ser coligidos, né? Chamou testemunhas e tal, e apresentou uma denúncia que consiste no seguinte: ele disse que a interferência do poder econômico foi indevida e grande demais. E ela acabou viciando o resultado da eleição. Né? E por detrás dessa ingerência do poder econômico estaria o escândalo da FDE, que é um outro caso que está sendo realmente julgado fora da justiça eleitoral. Então ele apresentou esses elementos para a juíza. A juíza recebeu essa acusação do MP e recebeu a defesa do Júnior. E levou mais ou menos uns 10 meses para decidir-se. A juíza entendeu, né, que o que o promotor havia apresentado era mais forte do que o que a defesa havia respondido. Então ela tomou a decisão de anular a eleição. Anulando a eleição, anula o mandato do prefeito. Porque cassar com 2 S em português significa isso, anular, é fazer cessar os efeitos de. Por isso que é cassação. Então, anulada a eleição, está anulado o mandato, e agora há que se fazer uma nova eleição municipal, tão logo o recurso seja julgado no TRE. E no TSE também. Olha, os advogados estão dizendo que ele pode, se o prefeito apresentar o recurso, né, e for para o TRE e o TRE decidir contra ele ainda poderia recorrer ao TSE, mas ele aguardaria fora do cargo. Então o que aconteceria isso? Nós temos o risco de haver uma nova eleição municipal, elegemos um outro prefeito, e depois, no meio do caminho, se ele ganhar no TSE, o outro prefeito eleito pode também ter que sair e ele volta. Mas 2-0, 2-1 não quer dizer que ninguém que ele ganhou, né? Que não, quer dizer, eu estou supondo o seguinte, quer dizer, se ele for para o TRE, ele perde no TRE, né? Não, é por isso que se espera primeiro o resultado das outras instâncias que ainda virão. Normalmente seria isso, mas eu estou escutando de alguns advogados que o assunto para haver eleição, né, se vai haver uma nova eleição, não se encerra no TRE, daí ele aguardaria, e daí o que aconteceria no TSE ou no Supremo? Ele anularia a nova eleição e revalidaria. Mas nesse caso, né, o aconselhável é aquela história,
O aconselhável seria esperar para fazer uma nova eleição até esgotar a última instância. Mas aí, se for assim, né, ele também daí consegue arrastar esse processo até o fim do mandato dele. Entendeu? Mas são elucubrações advocatícias. Pois é, o sistema jurídico no Brasil é uma coisa meio engraçada. Permite toda essa confusão. Porque, veja bem, não esclarece, confunde. Essa história do revoto, vamos para uma revotação, nova votação. Os países que têm comissão eleitoral, falando no caso da Inglaterra, que eu acompanhei melhor, é o seguinte: se a comissão eleitoral entendeu que o processo está viciado no distrito para a eleição do deputado, ela mesma anula aquela eleição e faz outra no âmbito do distrito. Aí o que acontece é que o deputado que vai ser eleito vai tomar posse atrasado em relação aos demais, mas corre esse risco de chegar atrasado em relação aos demais, mas é assim que acontece, ali no âmbito da comissão eleitoral local, que é decidida a nova votação. Isso pode acontecer lá. Só que nesses países a comissão eleitoral geralmente não é um órgão do judiciário, ela é uma autarquia dentro do poder executivo. Normalmente é assim, né? E tem discussões, né? No Brasil não funcionou muito bem esse sistema de comissão eleitoral, apesar de que já no Império a comissão eleitoral, quem presidia era o juiz da cidade, o juiz da comarca, né? Então já tinha uma ligação com o judiciário. Mas parece que não funcionou muito bem, precisou ser criada a justiça eleitoral, né? Portugal é a comissão eleitoral, não tem justiça eleitoral, que é a Comissão Nacional de Eleições. Mas vamos ver o que é que se fala nesse caso do Júnior. Primeiro, que o promotor, naquele tempo ainda o Osório, né, entrou com uma ação no dia 28 de outubro, né, 3 dias depois do segundo turno, mostrando que o resultado da eleição em Taubaté ficou comprometido pelo abuso de poder econômico da campanha do Júnior, muito maior que de todos. 28 de outubro deste ano, faz um ano que o processo começou na Justiça. Nesse 28 de outubro, então, o processo tem que ser conclusivo, porque um processo eleitoral tem que ser julgado, transitado em todas as fases em um ano. Logo, levando por esse caminho, até 28 de outubro, o TRE e o TSE deverão ter dado seus pareceres, suas sentenças, condenando ou absolvendo. A partir disso, assume o cargo de prefeito, seria presidente da Câmara. Presidente da Câmara. Que ficaria até a realização de uma nova eleição. Que, segundo eu li, nos trechos da lei que a juíza citou, teria que acontecer em 40 dias. Então quer dizer que os partidos políticos todos vão ter que correr para apresentar Eu também li que são 40 dias após haverá novas eleições. Sendo que também já me falaram 90 dias. 90 dias parece que era o prazo tradicional, mas na nova redação da lei parece que é 40 dias. Então, fazendo as contas, se 28 de outubro é o prazo fatal, assumirá alguém. Agora já estão dizendo que talvez não seja a vereadora Graça, porque ela é mulher do vice-prefeito e ela estaria assim ou seja, para fazer um trocadilho, tem gente que não vê graça nessa história. Não tem graça nessa história, pois é. Então, aí muita água vai rolar. E Taubaté é uma cidade onde tudo acontece primeiramente. Aqui parece que é um Cubai, balão de ensaio, alguma coisa. A gente vai ver muita coisa acontecer aqui ainda. Sendo que tudo ocorra conforme dita a lei, o prefeito deixaria o cargo dia 28 de outubro, até 28 de outubro. O presidente da Câmara assumiria. Em 40 dias seriam realizadas novas eleições
E aí, sabe que data que dá? Aniversário da cidade. 5 de dezembro, 6 de dezembro. 5 de dezembro, aniversário de Taubaté. 6 de dezembro, aniversário do Ortiz pai. Eu não sabia que ele ia fazer aniversário. Pois é, o aniversário dele, ele vai estar no meio do inferno astral, o pai. Pois é, mas aí que tá. A questão, eu digo que a gente tem que despersonalizar um pouco essa questão. Pelo seguinte, verdade. Se nós tivermos, despersonalizar. Nós temos que despersonalizar porque é o seguinte. Mesmo que a direita... porque não é nada pessoal de ninguém. Não é nada pessoal de ninguém. Agora, tem um setor aí da direita que quer discutir essa coisa em termos de que se gostam da pessoa do atual prefeito ou não. Né? Eu digo que não é isso. Porque o que acontece? Quando existe uma denúncia... Olha, quantas denúncias foram feitas contra o Peixoto? Muitas. E ninguém estava contra o Peixoto, estava contra o prefeito da cidade, que naquela hora era ele, fazendo a administração dele cheia de desmandos. O que ocorreria. Mas quando acontecem denúncias desse tipo, a população tem direito a pelo menos duas coisas. Primeiro, saber a verdade, porque você está falando de um representante dela, coisa grave. Foi o caso da FDE, isso é coisa grave, então a população tem que saber a verdade, por isso precisam que os fatos sejam apurados. E segundo, se existir a comprovação dos fatos, tem de haver as medidas que vão corrigir o mal. E que daí, no caso, depende de qual é a legislação que está em vigor no país. No caso, atualmente, a legislação diz isso, diz que a pessoa se torna inelegível e faz a nova eleição. Né? Agora, é que eu estou dizendo, a insatisfação é generalizada. A população de Taubaté está insatisfeita com o governo atual do município, que não teve insatisfeita no passado com outro prefeito, como está insatisfeita com o governo estadual e com o governo federal. Se você for a São José dos Campos, a insatisfação também é grande. Só que lá, o prefeito Carlinhos, ele, pelo menos esses dias teve a inteligência de se aproximar dos movimentos populares. Ele recebeu o pessoal da GM, está levando aquele povo do Pinheirinho para um novo assentamento e tal. Eu não vou dizer que essas coisas sejam suficientes, sejam satisfatórias, mas é uma maneira de confrontar os problemas que politicamente é mais inteligente. Verdade. Afinal, um prefeito, um governador, um presidente da República tem que se preocupar com gente, com o povo, com as necessidades dela. Não com... Aqui em Taubaté nós temos tido muitos conflitos. Muito. Olha isso da Avenida Independência, agora esse dos ambulantes. Coisas desnecessárias para um primeiro ano de governo. E faltou o quê? Conversar. Faltou conversar, etc. Vamos ouvir todo mundo, vamos saber. Entendeu? Esse é o problema que o PSDB impõe. Pois é, mas veja bem, mas isso daí não é que nesse governo não tenha gente com capacidade de conversar e dialogar. Eles têm. Certo? Eles poderiam ter ido por esse caminho. Não quiseram, eu não sei porquê. Talvez, é difícil especular porquê, mas eles não foram por esse caminho. Isso que é o fato. Então, quer dizer, ele nesse momento, ele está numa situação difícil, não tanto porque houve um revés para ele no judiciário, porque os prefeitos têm reveses no judiciário. É porque ele já não tem mais aquela solidariedade, o respaldo popular, o respaldo que teria no começo. No início. Essa é a questão. E eu estou falando tudo assim, gente, para também é uma situação difícil, para não parecer que é uma rivalidade minha com ele. Não é. Nós somos competidores, não é claro. Nada disso. A gente está na mesma cidade que ele. Nós estamos na mesma cidade agora. Diferente, eu estou tentando ver se eu deixo as coisas mais
claras o possível, né? Para não dizer, ah, não, mas você não gosta dele, você tem inveja dele. Não, não é, é que é o que aconteceu. Que nós temos é que faltou diálogo. Faltou diálogo. Chamar o pessoal da independência, estudar as alternativas e tirar a melhor solução. Falta. E ontem teve mais um episódio no Camelódromo. Então, hoje também teve de novo. Teve de novo. Entendeu? Então, é muito conflito. Com os funcionários, olha quanto que já aconteceu com os funcionários. Tira funcionário, manda embora, não paga. Professores, pessoal da saúde. Muita confusão, muita falta de diálogo. É muito conflito para pouco tempo só, né? Então, eu acho que de certa forma, esse é o contexto em que ele está. Se ele vai conseguir superar esse contexto, se ele vai ter essa, porque ele, capacidade, vamos reconhecer, capacidade ele tem porque é um sujeito inteligente, é um cara culto, etc. Agora, ele precisa saber usar a inteligência dele, precisa ter circunstância, porque também há situações em que, por mais inteligente e engenhoso que seja o político, já não há saída. Então, eu para fazer profecias não vou fazer previsão nenhuma, porque eu não sei qual é o desfecho que vai ter. Não sei se daqui a alguns dias, quando o TRE julgar, a coisa muda, se acontece um fato novo, não posso dizer. Isso é imprevisível. Eu sei que nesse momento é um inferno astral para o atual governo. E isso quem diz é quem reconhece para a cidade, quem reconhece a própria base aliada dele, que diz que se rebelou, a gente também não sabe até que ponto isso daí é uma estratégia para negociar melhor certos pontos, certas reivindicações que os vereadores... O melhor caminho sempre foi o diálogo e ele não depois o melhor caminho. É o melhor caminho, né? Mas nós vamos estar aqui torcendo para ver se a cidade consegue se acertar, e é importante também que a população continue se manifestando. Porque... Então, deveríamos todos, os Taubaté, usarmos as redes sociais, estabelecer perfil de que jeito seria um novo prefeito, quem é alguma, eu acho que as manifestações eu acho que elas devem acontecer, e a principal reivindicação é, como nós estamos na incógnita, teremos ou não o mesmo prefeito, quem será o novo prefeito se não tivermos um prefeito, como é que seria um mandato tampão da presidente da Câmara, como nós não sabemos nada disso. O que nós temos que reivindicar são coisas concretas para pontuais. Listar e reivindicar principalmente que se cumpra algo que já está na legislação federal, no Estatuto das Cidades, que é cidades têm de ser planejadas com a participação da população. Nós temos que reivindicar isso. A hora que isso acontecer, a gente vai ter mais instrumentos para resolver os problemas, de modo geral, o que inclui esses problemas aí de supostos casos de corrupção, né? Casos supostos ou comprovados, não importa, então, você tem que resolver os dois. Mas, pulando do Júnior para o Alckmin, você acha que o Alckmin está também uma fogueirinha? Não, mas é o que eu falei no começo. Quem está mais na fogueira é o Alckmin, né? Porque o escândalo da FDE é um escândalo do governo dele. E você tem o metrô e tal, então os conflitos que cercam o governo Alckmin são maiores, inclusive porque envolvem mais dinheiro, né? É quando as pessoas dizem para mim, vêm falar assim, olha, o comunismo na Rússia matou mais gente que a Revolução de 64, o golpe de 64 no Brasil. Eu digo, é claro, você vai ver o número de soldados, espiões e as armas que os soviéticos tinham e vai comparar com o Brasil. O Brasil não matou mais opositores porque não tinha verba para matar. É essa que é, mas se o general Médici tivesse 1/3 da estrutura que o Stalin tinha, ele teria matado 3 vezes mais. Pois é, verdade. É isso que é. O trânsito, dizem que o trânsito faz 50 mil vítimas por ano. Desde que eu estava na faculdade, nos anos 70, o trânsito faz 50 mil vítimas por ano.
Então, isso quer dizer o quê? Que a população hoje é muito maior, são mais de 50 mil. O trânsito melhorou muito. O trânsito não está piorando, está melhorando. Porque se hoje morrem no trânsito... 50 mil por dia é mais do que na Palestina que morre. 50 mil por ano, na verdade. Eu falei por dia, por ano. Não. 50 mil por ano mais morrem do que no morre trânsito na Palestina, hein? Pois é. Sim, mas acontece que esse número não evoluiu de 1970 para cá. Ou não estão fazendo estatísticas, ou o trânsito melhorou muito, porque morrer em 70 e morrer em 2012, a mesma coisa, nossa, que avanço! Não é verdade? É um avanço. Então, gente, é isso. Vamos no aguardo do Irani Lima. De hoje para amanhã, o Irani Lima seria outro jornalista que eu inventei agora. Irani Lima. Irani Lima. E amanhã a gente conversa com o Irani. A gente conversa com o Irani e vê mais os detalhes de uma situação que é feia mesmo, gente. Não tem... Infelizmente é feia mesmo, está acontecendo, mas vamos ver como é que a gente resolve isso. A solução tem. Uhum. Obrigada, boa tarde e a gente volta logo.